Bom dia, pessoal. Hoje nós veremos o movimento circular uniforme, né? Então vamos passar para a nossa apresentação, tá? E aí nós temos aqui o seguinte, né? É um movimento que vai ocorrer em cima de uma circunferência, né? No caso do movimento uniforme, com uma velocidade constante, tá? E para isso a gente vai ter que ter a medição de ângulos. E a unidade que é utilizada não é o grau que normalmente você está acostumado. É uma unidade chamada radiano, né? Então, qual que é a definição do radiano? Ele é o ângulo central, né? Então acompanha aqui na apresentação, olha, você tem aqui esse ângulo alfa, né? Ele é um ângulo central que é medido por uma razão entre o comprimento do arco e o raio, tá? Então, o que vem a ser um radiano? Um radiano é aquele ângulo que corresponde a um arco cujo comprimento é igual ao raio, tá? E a volta toda corresponde a 2π radianos, tá? Então, com essa unidade é que vai ser trabalhada as posições, né? Mas vamos falar um pouquinho mais do radiano. Então, por exemplo, começando a medir a partir desse ponto, você teria aqui o ângulo zero, 30, 45, 60, 90 e assim por diante, né? Em radiano, aqui você tem os valores correspondentes. Então você vai ter zero, a volta toda seria 2π, e portanto meia volta, que corresponde a 180 graus, corresponde a π radianos, né? Bem, um quarto de volta, 90 graus, vai corresponder a π sobre 2 radianos, né? Metade desse um quarto de volta, né, vai ser π sobre 4 radianos, né? E aí, por uma regra de 3, você consegue determinar todos os outros valores, né? Então é só questão de você se acostumar a utilizar o radiano, tá? Obviamente, de tanto que você acaba usando, você acaba, né, memorizando alguns valores, né? Esses aqui são os valores que mais aparecem, tá? Mas vamos fazer qualquer outro valor. Então, por exemplo, vamos converter 20 graus em radianos, tá? Então, como que a gente faz, né, isso aí? Então, vamos lá. Eu vou pegar a nossa mesinha, tá? Deixa eu passar aqui. Então, primeiro 20 graus. Então, o que eu tenho é o seguinte, ó. Eu sei que 360 graus correspondem, opa, faltou aqui o 3, a 2π radianos, né? E no caso eu quero saber quanto que é 20. Então eu tenho que 20 graus corresponde a quanto? X. Bem, então aí é só você fazer uma regra de 3, né? X vai ser igual a 20 vezes 2π dividido, né, por 360, tá? Então isso aqui vai nos dar π sobre 9 radianos, tá? Então 20 graus é a mesma coisa que π sobre 9 radianos, tá? Essa que é a forma que a gente usa para converter, né? Bem, então esse foi o nosso exercício A, tá bom? No B, pedia lá qual era o valor de π sobre 10. Então vamos fazer, deixa eu apagar isso aí. Né? Então, item B. Bom, eu tenho aqui que 2π radianos, né, corresponde a quanto? 360 graus. E no caso eu quero saber quanto que é π sobre 10 radianos. Bem, isso vai ser quanto? X. Então, de novo, né, vamos fazer uma nova regra de 3. O que você vai ter é 2π vezes o x, que é igual a 360 vezes π sobre 10, tá? Então, simplificando, né,
você vai ter que o x é igual 2 vezes os 360, né, dividido por 10. Então isso vai ser igual a... Oh, perdão, esse 2 passou dividido. Deixa eu acertar isso aqui. X é igual a 360. Vamos simplificar já, né? Então vai dar os 18 graus, tá? Então você tem aí como fazer a transformação. Basta você fazer a regrinha de 3 ali que você converte. Bem, vamos continuar. Qual é o valor de π? E aí, gente, qual que é o valor do π? Como que a gente faz isso? Bem, tem uma frase que ajuda a gente a guardar o valor, né? Vamos passar aqui, tá? Se você guardar essa frase que eu vou colocar aqui, você vai lembrar do valor do π. Deixa eu pegar aqui. Então é o seguinte: sou o medo e temor constante do menino vadio. Tá, o que a gente faz agora? A gente conta as letras. Então aqui você tem 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Na verdade o valor do π ele continua, né? E aqui tem uma vírgula. Tá? Então sou o medo e temor constante do menino vadio. Tá? Então aí você tem o valor do π. Tá ok? Então o valor de π é 3,14. Né? Então se você quiser anotar aqui, na verdade você vai ter que usar o valor que muitas vezes aparece no próprio exercício, né? O valor que é para ser usado. Então você vai ter lá, né? Tem o valor do π aproximadamente 3,14. No item B daquele exercício, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês qual é o valor de π radianos. Então agora mudou, não é mais só o π, agora a gente está falando de ângulo, né? E aí π radianos é metade da volta, ou seja, corresponde a 180 graus, né? Então, né, não confunda o π com o π radianos, são coisas distintas, tá? Então, π radianos é igual a 180 graus, né? Por quê? Porque você tem que 2π radianos corresponde à volta toda. Então, π radianos corresponde a quanto? Metade, né? Só você fazer a regrinha de 3 aí que você consegue, né, resolver isso aí fácil, tá certo? Tá? Bem, no curso de matemática, certamente você vai acabar encontrando, né? Eu acho que já no primeiro ano colegial tem isso aí. Aqui a gente só vai trabalhar, né, mais a utilização do ângulo na física, tá bom? Então, o que acontece? Como que a gente vai precisar,
né, dessa medição de ângulo? Bem, é o seguinte, não tem mais sentido você ficar falando de distância que foi percorrida, porque o objeto que está em movimento, ele sempre está à mesma distância do centro. O movimento é um movimento circular, né? Então, você simplesmente fala o ângulo em relação a esse ponto, de qual é a posição que se encontra o objeto. Então, isso aqui vai ser chamado de espaço angular, né? Então, aqui você tem, olha, a posição inicial dele era S0, tá? Então, agora eu vou falar que a posição angular inicial é φ0. Então, φ0 é igual ao S0 sobre R, porque eu estou usando a definição de ângulo em radiano. Então, quem que é o φ0? É o S0 sobre R. Quem que é a posição angular φ? Não, φ é desde aqui até aqui, tá? Vai ser o S sobre R. Ah, ele estava aqui e chegou nessa outra posição. Houve então uma variação de posição ΔS. Tá, então houve uma variação de posição angular ΔΦ, que é o ΔS sobre R. Então, essa equação, essa e essa, todas elas estão relacionadas com a definição de ângulo em radiano, né? É sempre o arco dividido pelo raio, ok? Isso é importante saber, tá? Bem, vamos definir também uma velocidade angular média. Quem que é a velocidade angular média? Bem, velocidade média é o espaço por tempo. A velocidade angular média vai ser a variação do espaço angular por tempo. Então daí aparece o ΔΦ por ΔT, tá? E a unidade vai ser a unidade de ângulo por tempo. Então vai ser radiano por segundo, tá bom? Bem, uma propriedade do movimento circular uniforme vai ser que a velocidade angular ela é constante. Então você vai ter que o ômega é igual ao ômega médio, né? A velocidade angular instantânea é igual à velocidade média, tá? E existe uma relação entre a velocidade, né, que você conhece o v, e o ômega. Quer dizer, esse ômega é o v sobre r, tá? Então, da onde vem isso? Bem, você sabe que o ΔS, né, sobre R vai dar o ΔΦ, né? Então aí você tira isso. Por exemplo, deixa eu demonstrar só para você de onde vem essa relação. Deixa eu apagar aqui a nossa luzinha. Então, o que você tem? Vamos lá, deixa eu mudar a cor aqui. Você tem que o seu ΔΦ é igual ao ΔS sobre R. Tá bom, então agora vamos pegar essa expressão e vamos dividir isso por ΔT, tá? Então, desse jeito vai ficar que o seu ΔΦ, que é igual o ΔS sobre o raio, né? Vamos estar dividindo isso por ΔT e dividindo esse por ΔT, tá? Portanto, né, repare que isso aqui, ó, tá, é o nosso ômega. Então isso vai ser igual o nosso V, porque ΔS por ΔT é o V, sobre o raio, tá? Então você tira aí a relação, ou essa, ou que o V é igual a ômega R. Também pode ser usado desse jeito, tá? Então, essa é uma outra relação. Todas elas derivadas da definição do ângulo em radiano, né? Que é o arco sobre o raio. Sempre pensando em arco sobre raio, porque é a definição de ângulo, tá? Bem, vamos voltar para a nossa apresentaçãozinha. Espera um pouquinho. Pronto. Então, nós temos aqui, temos também uma relação, né, do horário para o espaço angular, uma vez que você tem que S é igual a S0 mais VT, né, você pode também tirar a relação
né, de espaço angular, né? Então vamos ver aqui, vamos voltar lá para nossa luzinha. O que você tem? Como é movimento uniforme, né? Você tem que S é igual a S0 mais VT, não é isso? Tá, então agora a gente vai dividir tudo pelo raio. Então vai ficar S pelo raio, que é igual o S0 pelo raio, mais V vezes T pelo raio. S pelo raio, quem que é isso? Isso é o φ. Isso é igual a quem? É o φ0. Mais V pelo raio, acabamos de ver, é o ômega T. Então você tem ali, né, uma equação de movimento uniforme circular, né? Então é importante também desenvolver uma noção. Então, por exemplo, vamos pegar uma equação. O que vem a ser, por exemplo, φ igual a π sobre 2 mais π sobre 4t. Né? O que significa essa equação? Bem, isso aqui é quem? É o φ0 e isso é o ômega. Então, se você imaginar aqui uma circunferência, aqui é o ângulo zero, né? Da onde ele parte? Então, ele parte, né, da posição π sobre 2. Então, ele começa aqui, ó, né? Porque você vai ter que esse ângulo aqui é os 90 graus, é π sobre 2. E anda a cada segundo 45 graus, π sobre 4. Então, a cada segundo que passa, ele anda π sobre 4 radianos. Então, ele está varrendo aqui 1/8 da circunferência. Então, só de você bater o olho na equação, você já sabe o que está acontecendo. Tá? Essa aqui é a ideia. Você olhar e... né? Apesar que, olha, muitas vezes não aparece esse tipo de equação. Aparece mais as relaçõezinhas que tem entre velocidade angular e velocidade V, né? Entre o ΔS e o ΔΦ, né? Mas está aí a equaçãozinha do horária do movimento circular uniforme. Tá bom? Bem, além disso, vamos lá. Definição importante, frequência. Então a frequência, ela vai medir quantas vezes acontece as voltas por segundo, né? Então a definição de frequência, né? Deixa eu colocar aqui, ó, é o número de voltas por tempo, né? Então o que você tem aqui é o seguinte, ó, se você tem que frequência é igual a n por ΔT, né? Vamos pegar um caso particular em que n é igual a 1. Você vai ter que a frequência vai ser 1 sobre o tempo para dar uma volta. Esse tempo para dar uma volta é chamada de período. Tá bom? Então essa relação ela é muito importante. Essa relação você vai ter que saber, não tem como escapar. Tá? E a frequência está mostrando o número de voltas por tempo. Tá? Então essa unidade vai ser no sistema internacional, tá? A unidade que você tem para frequência, tá? Vai ser o Hertz, tá? Mas você pode entender o Hertz como o quê? Volta por segundo, ciclo por segundo. Então antigamente era chamado de ciclos por segundo. Quando você entra num carro, tem lá um conta-giros, você tem lá RPM, rotações por minuto, né? Moto, você tem lá um conta-giros, você tem lá rotações por minuto. Tá, aqui a gente está falando em quê? Em rotações por segundo. Então a unidade que a gente trabalha é a unidade do sistema internacional, né, de tempo é o segundo. E 1 sobre o segundo é o Hertz, que é a unidade que a gente usa. Tá? É essa unidadezinha aqui. Tá, ok? Então vamos lá. Então, olha, eu diria que você tem que saber essa definiçãozinha, né, de velocidade angular, tá? A relação entre o ômega e o V, tá? E a definiçãozinha de frequência, e principalmente que a frequência é 1 sobre o período, tá bom?
período, que é o tempo para você dar uma volta, né? E essas relações que aparecem aqui entre frequência e período, velocidade angular e período, e velocidade angular e frequência. Deixa eu mostrar, né, da onde veio isso aí. Bom, vamos voltar para a mesa. Então, vamos lá. O que nós temos? Primeiro, eu tenho que a velocidade angular é o ΔΦ por ΔT, não é isso? Agora vamos imaginar que você tem aqui a circunferência e o camarada deu uma volta. Então, isso aqui vai ficar 2π, né? E o tempo a dar uma volta é o período. Então, é uma relação direta, você tira numa passagem, né? 1 sobre o período está aqui, tá bom? Então o ômega é igual a 2πf, tá? Se souber, essa aqui já está ótimo, tá bom? Para você poder encontrar a velocidade. Então, qual que é a unidade desse ômega? É de ângulo por tempo, é radiano por segundo, tá? Vamos passar para exercício, que eu acho que também vale a pena. Deixa eu só limpar essa lousa, essa nossa mesa. Pronto, vamos voltar. Antes de passar para o exercício, um tipo de exercício que é frequente é de transmissão de movimento circular e uniforme. Então, você pode ter a transmissão em dois casos. Primeiro, quando tem contato ou tem uma correia. Então seria esse caso aqui, você tem, por exemplo, duas rodando, girando, duas engrenagens. Então você vai ter o que? A velocidade linear é a mesma, tá? Então aqui, ó, estou igualando as velocidades lineares, então você tem a relação entre eles. Ou então quando você tem o mesmo eixo, você tem um eixo comum, tem aqui uma circunferência, aqui você tem outra, as duas estão virando juntas solidariamente. Então quando uma deu uma volta, a outra também deu. Então a velocidade angular é a mesma e a partir daí você tira as relações que você precisa, tá? Então são somente dois casos, tá? De exercícios um pouquinho mais elaborados que você vai ter que trabalhar, tá? Mas é fácil. Então vamos ver esse primeiro exercício. Uma esfera oca feita de papel tem diâmetro igual a meio metro e gira numa determinada frequência f0 conforme a figura adiante. Um projétil é disparado numa direção que passa pelo equador da esfera, com uma velocidade de 500 metros por segundo. Observa-se que, devido à frequência de rotação da esfera, a bala sai pelo mesmo orifício feito pelo projétil quando penetra na esfera. Então ele quer saber qual é, né, a frequência. Então, vamos lá, né? Vamos fazer isso aí. Então, o que está acontecendo? Você tem o projétil chegando, faz um furo, e na hora de sair, ele sai pelo mesmo furo. O que aconteceu? A esfera deu uma volta, né? Então, vamos passar para a nossa mesa. O que você tem aqui é o seguinte, o problema é desenhar a esfera aqui, né? Opa! Faz de conta. Então ele entra aqui, vai passar, né, o diâmetro é igual a meio metro, e na hora que ele sai, esse furo que estava aqui veio parar aqui, deu a volta, deu meia volta, né? Então o que você tem é o seguinte, ó, velocidade é igual a ΔS por ΔT, tá? E a velocidade ele deu, isso é igual a 500, né? E ele andou quanto? Ele andou meio metro. Então você acha, né, que esse movimento foi feito, né, em 1/1000 de segundo, tá? E isso foi suficiente para dar o que? Meia volta, né? Porque o furo, né, que ele fez no começo estava aqui e quando ele vai sair o furo chegou aqui. Então ele fez o que? Ele fez esse movimento, deu aqui meia volta. Então, a frequência, né, que é número de voltas por tempo, vai ser igual a quanto? Quantas voltas ele deu? Isso não deu uma, deu meia, né?
dividido, né, por 0,001. Então isso é igual a 500. 500 o que? Hertz. Tá? Quer dizer que essa esfera ela está dando 500 voltas por segundo, tá bom? Deixa eu só acertar aqui. Pronto, agora você vai enxergar a continha inteira, tá bom? Então tá feito aí o exercício. Vamos passar para o próximo. Duas polias de raios A e B estão acopladas entre si por meio de uma correia, como mostra a figura adiante. A polia maior de raio A gira em torno do seu eixo, levando um tempo t grandão para dar uma volta. Supondo que não haja deslizamento entre as polias e a correia, calcule o módulo da velocidade do ponto P. Tá. Então aí o que você tem que lembrar é que é aquele caso de transmissão de movimento circular quando existe contato, né? Na verdade, o contato através da correia, né? Então, vamos achar aí a tal da velocidade V. E depois, o tempo T que a polia menor leva para dar uma volta completa. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa mesa. Deixa eu limpar a luzinha. E você tem que a, né? Velocidade é igual a quem? O delta S por delta T. Tá? E qual que é o comprimento ali da circunferência, né? O perímetro? É 2πr, mas o raio é igual a A. E o tempo é o período T, né? Então isso é a velocidade que ele pediu. No item B, quando ele pede, né, o tempo que a polia menor leva para dar uma volta, vamos lembrar o seguinte: é aquele caso de transmissão de movimento em que a velocidade da maior é igual à velocidade da menor, tá? Então isso quer dizer que 2π vezes A sobre T, e o T é o período, é igual a 2π vezes B, porque o raio da outra é B, dividido pelo período dela, tá? E aí você tira a relação, né? Vamos simplificar. Você tira aqui esse 2π, né? E aí você isola. Olha, o período T, esse aqui, passei para lá, é igual a B sobre A, vezes o período da outra. Tá feito. Bom? Deixa eu passar para o próximo. Considere as três engrenagens acopladas simbolizadas na figura seguinte. A engrenagem A tem 50 dentes e gira no sentido horário, indicado na figura com uma velocidade angular de 100 RPM. Na verdade, isso aí não é bem a velocidade angular, né? Isso aí é a frequência, porque RPM é a unidade de frequência. A engrenagem B tem 100 dentes e a C tem 20. Então, qual é o sentido de rotação da engrenagem C? Quanto vale a velocidade tangencial, precisa de V, da engrenagem A em dentes por minuto? E por fim, qual a velocidade angular de rotação em RPM, então ele quer saber a frequência, da engrenagem B. Bom, então, só lembrando, né, esse exercício está lá na folha de apoio,
tá? Você encontra no Swap ou no Moodle, né? O enunciado de todos os exercícios e o resumo da aula também, tá? Então, vamos ver, vamos passar aqui para a mesinha, né? E fazer esse negócio. Então, o que está acontecendo? Você tem, né, aqui a engrenagem C, aqui a engrenagem B e aqui a engrenagem A. O A, ele falou que está virando para cá, né, no sentido horário. Tá, então o B está girando no sentido anti-horário, né, e o C volta a andar no horário. Então, resposta do item A, né, qual que é o sentido? O sentido é o sentido horário. Tá? Item B. Quanto vale a velocidade tangencial da engrenagem em dentes por minuto? Então tá bom, eu tenho que a engrenagem A tem 50, né, 50 dentes, tá? E ele falou que ela tem uma velocidade angular, uma frequência de 100 RPMs, né? Então ela dá 100 voltas por minuto. Tá, e cada volta tem 50 dentes. Então é só você encontrar aqui fazer uma multiplicação, né? Se você tem, né, 50 dentes e ela está dando 100 voltas por minuto, quer dizer que você deve ter o que? 5.000 dentes por minuto passando em um ponto. Então vamos pegar esse ponto aqui. Quantos dentes passou por aí? 5.000. Tá? Então tá feito, né? Depois, qual é a velocidade angular de rotação? Então o que é isso? É a frequência, tá, da engrenagem B. Bem, eu sei que esse aqui é o A, esse aqui é o B e os dois estão em contato. Se eles estão em contato, então eu tenho que a velocidade do A é igual à velocidade do B, né? E eu posso tirar que ômega, né, vezes A vezes, né, aqui o raio do A ou o número de dentes é igual ao ômega do B vezes o número de dentes do B, tá? Então também posso substituir isso por 2πFA dentes de A, que é igual a 2π F de B dentes de B. Olha, vamos lá, né? Esse 2π não importa. Você tem aqui que frequência vezes dente é igual a frequência vezes dente. Então, continuando aqui, tá? Deixa eu puxar aqui uma linha, né? Qual que é a frequência do A? A frequência do A, ele tinha falado que era de 100. O número de dentes é 50. Isso é igual à frequência do B, que eu estou procurando, vezes o número de dentes. O número de dentes de B é 100. Tá? Então, a frequência do B vai ser igual a 50, né, RPMs. 50 voltas. Né? Então, a menorzinha vai girando mais e a maior, né, pelo fato de ser maior, ela vai ter uma velocidade angular menor. A velocidade V é igual. Tá? Então, tá feito aí. Quarto exercício. O comprimento da banda de rodagem, né, a circunferência externa de um pneu de uma bicicleta é de aproximadamente 2 metros. Determine o número de voltas, rotações dadas pela roda da bicicleta quando um ciclista percorre uma distância de 6 km. E supondo que essa distância tenha sido percorrida com velocidade constante de 18 km por hora, determine em Hertz a frequência de rotação da roda nesse percurso, né? Então vamos lá, vamos ver isso aí. Então, o que você tem aí é o seguinte, ó.
esse exercício 4. Cada 2 metros corresponde a quê? A uma volta. Tá. E você quer saber 6.000 metros. Então 6.000 metros corresponde a quanto? A N voltas. Tá? Então esse N vai ser igual, vamos fazer aqui uma proporção, né? Tá? Vai ser igual a 6.000 dividido por 2. Então você vai ter 3.000 voltas. Tá? Então o item A está feito. Tá bom? Aí depois ele quer saber, supondo que a distância tenha sido percorrida com velocidade constante de 18 km por hora, né? Ele quer saber qual é a frequência. Então aí no caso o que eu vou fazer é o seguinte: vou precisar de espaço, tem que apagar isso aí, tá bom? Então já sei que ele deu 3.000 voltas, né? Então vamos lá. Então item B, eu tenho que a frequência é igual ao número de voltas por tempo. Então esse aqui eu já sei que é 3.000, a gente acabou de calcular, falta achar o tempo. Então para fazer aqui, né, o tempo, eu vou pegar aqui, ó, eu sei que velocidade é o ΔS por ΔT. Então eu tenho lá os 18 km por hora, que vai ser igual a 6 dividido pelo tempo. Então o tempo é igual a 6 dividido por 18, ou seja, 1/3 da hora. 1/3 de hora, né? Isso é igual a quanto? É igual a 1/3 de 3.600 segundos. Então o intervalo de tempo é igual a 1.200 segundos. Bem, se eu achei que o tempo é 1.200 segundos, quem vem aqui é 1.200 segundos, tá? Então, a frequência vai ser igual a 3.000 por 1.200. Isso aí vai dar 2.500 Hz, tá? Perdão, 2,5 Hz, tá bom?